Oi pessoal, tudo bem? Aqui é a Vit e no vídeo de hoje eu vim trazer esse Sanji versão Halloween para o evento Amigurumi Horror Story que acontece lá no Instagram. A primeira edição foi o ano passado e esse ano a gente está trazendo a segunda edição com novos personagens, tá? Então eu vou deixar aqui na descrição o link para você ir lá conferir o post também com a receita escrita e conferir os outros participantes também. E aqui já tá a lista de materiais para você fazer o seu. Então é isso, espero que vocês gostem do vídeo, tá? Fiz com muito carinho. Lembrando que a receita escrita vai estar disponível lá no meu Instagram também. E é isso, fiquem com o tutorial. Vamos começar com fio preto, fazendo 5 correntes. Agora, a partir da segunda corrente, a gente volta fazendo 3 pontos baixos, um aumento triplo no último ponto, 2 pontos baixos do outro lado da corrente e um aumento no final. Na segunda carreira, a gente já começa fazendo um aumento. E lembra de colocar o marcador assim que você fizer. Vamos seguir aqui fazendo 3 pontos baixos. Depois, vamos fazer 3 aumentos seguidos. Depois, novamente, 3 pontos baixos e um aumento no final. Vamos ficar com 15 pontos no final dessa carreira. Agora vamos fazer uma carreira de ponto baixo na haste, que é isso que a gente passa a agulha por trás do ponto e pela frente do outro. E vamos fechar fazendo um ponto baixo. E faz isso por toda a carreira. E essa carreira a gente não vai contar. Aqui é só cortar o fio e vamos trocar para o fio branco. Com o fio branco, a gente vai fazer uma carreira de ponto baixíssimo, pegando apenas na alça de trás, e também não vamos contar essa carreira. Agora sim, vamos fazer a carreira 3 e vamos pegar apenas na alça de trás e vamos fazer 15 pontos. Esses fios que ficaram, eu já vou arrematando eles juntos. Agora, na quarta carreira, vamos pegar as alcinhas normais e repetir esses 15 pontos novamente. Aqui, antes de prosseguir, vou colocar uma sola no sapato por dentro para deixar o pezinho reto e firme. Então, vou pegar um pedaço de acetato, cortar aqui no formato do pezinho e colocar por dentro.
Agora, na carreira 5, a gente vai fazer 3 pontos baixos, 5 diminuições e 2 pontos baixos no final. E vamos ficar com 10 pontos baixos no final dessa carreira. Agora aqui a gente vai cortar o fio e não vamos arrematar, vamos deixar ele assim, tá? E com o fio branco a gente vai fazer 10 correntes. Agora é só unir a primeira com a última, fazendo um anel. E agora a gente vai fazer 10 pontos baixos nessas correntes. Aqui eu vou pegar a tesoura e abrir um pouco esse buraquinho pra gente conseguir encaixar ele no pé. Então, agora é só encaixar no pé, alinhando ali o ponto que você deixou no pezinho com o ponto que você deixou ali na barra. E agora a gente vai pegar a agulha e passar ali por dentro do último ponto que a gente fez na barra e dentro do último ponto que a gente fez no pezinho também. Então, vão ficar 4 alcinhas na agulha. E agora é só pegar a linha que vem do novelo e fechar tudo em um ponto baixo. E agora a gente vai pegar um ponto que tem na barra e um ponto que tem no pezinho, tá? Então, a gente vai ficar com 2 pontos na agulha e vamos fechar em um ponto baixo e a gente vai fazer isso por toda a volta. Esse passo é um pouquinho chato de fazer, então se você não quiser fazer ele, você pode simplesmente seguir o pezinho normal, tá? E depois fazer uma barra com uma alcinha que você deixar, ou então fazer um cordão de correntinhas e colar em volta, como você quiser, tá bom? Terminada a carreira 6, agora a gente vai fazer da carreira 7 até a 15, repetindo esses 10 pontos baixos. Então, vamos fazer 9 carreiras retas. E lembra de colocar enchimento enquanto você estiver fazendo, porque esse pezinho fica apertadinho, né? Então, vai colocando enchimento aos poucos. Então, depois que você fizer a primeira e a segunda perna, na segunda você não corta o fio, tá? A gente vai caminhar mais 5 pontos aqui na segunda perna e depois fazer 2 correntes.
E agora a gente vai emendar a segunda com a primeira perna ali no último pontinho que a gente fez, tá? Vamos emendar com um ponto baixo mesmo. E agora você vai passar ponto baixo ao redor de tudo, fazendo 10 pontos baixos na primeira perna, 2 pontos baixos na corrente, 10 pontos baixos na segunda perna e 2 pontos baixos na corrente. A gente vai ficar com 24 pontos baixos no final dessa carreira. E agora aqui da carreira 17 até a carreira 19, a gente vai repetir esses 24 pontos baixos, fazendo aí 3 carreiras retas. Agora a gente vai cortar o fio e trocar para o fio preto. Vamos fazer agora da carreira 20 até a carreira 21, apenas repetindo os 24 pontos baixos. Então, serão 2 carreiras retas. Na carreira 22, a gente vai fazer 2 pontos baixos e uma diminuição por toda a volta, ficando com 18 pontos baixos no final dessa carreira. Agora, da carreira 23 até a carreira 26, a gente vai fazer 18 pontos baixos, então serão 4 carreiras retas, sem aumentar e sem diminuir. Agora, na carreira 27, vamos fazer um ponto baixo e uma diminuição por toda a volta, ficando com 12 pontos baixos no final dessa carreira. Agora vamos cortar o fio e antes de prosseguir a gente coloca o arame e o enchimento. Aqui eu já cortei 2 pedaços de arame maior que o corpo, lembrando que o arame é totalmente opcional, eu coloco porque eu gosto. Então eu vou dobrar a pontinha ali e passar por dentro do corpinho até chegar lá no fundo do pé. Então você tem que fazer isso dos 2 lados. E por fim aqui é só passar uma fitinha para unir as pontinhas, para não machucar seu dedo nem a agulha.
E agora a gente vai trocar pro fio bege e vamos fazer o pescoço. Então, a gente vai fazer a carreira 28, fazendo 4 pontos baixos e uma diminuição por toda a volta, ficando com 10 pontos baixos no final dessa carreira. Agora, da carreira 29 até a carreira 34, a gente vai repetir esses 10 pontos baixos, fazendo 6 carreiras retas. Após finalizar o pescoço, é só encher todo o pescoço e o resto do corpinho ali, tá? Então, vai colocando, eu vou usar um palito aqui pra me ajudar, a pinça e o palito, né? Vou empurrar ali pra ficar mais fácil. Você pode usar uma caneta, um palito, agulha mesmo. E agora, na carreira 35, a gente vai fazer 4 diminuições. Depois é só cortar o fio e fechar em anel mágico invertido. Agora vamos começar os braços, vamos começar com fio bege, fazendo 6 pontos baixos dentro do anel mágico. Agora é só fechar o anel e nessa segunda carreira a gente vai repetir os 6 pontos baixos. Vamos trocar para o fio preto. E agora, da carreira 3 até a carreira 11, a gente vai fazer 6 pontos baixos. Então, serão 9 carreiras retas.
Agora a gente vai dobrar o braço ao meio, pegar os dois lados da peça e fechar fazendo 3 pontos baixos. Agora é só costurar os braços ao corpo, você vai posicionar ali na última carreira de preto que a gente fez no corpo e vai costurar com a agulha de tapeçaria, pegando um ponto no braço, um ponto no corpo, assim até finalizar. E aqui eu vou colocar arame no braço dele. Você pode colocar antes de costurar, eu vou colocar depois porque eu acho mais fácil. Então, eu vou colocar aqui por dentro do bracinho dele e sair lá em cima, atravessar o corpinho e sair no outro braço. Vai ficar aparecendo ali debaixo do braço dele, só que como ele vai ficar de casaco, não tem importância. Agora vamos começar o blazer. Começamos com fio branco fazendo 17 correntes. A gente volta a partir da segunda corrente fazendo 16 pontos baixos. Chegando no final, você faz uma corrente, vira seu trabalho. E agora a gente vai fazer mais um ponto baixo aqui e fazer 4 correntes. Lembrando que aquela corrente que a gente fez no começo já conta como um ponto baixo. Vamos pular 4 pontos, fazer 4 pontos baixos aqui no meio, tá? Contando com este que a gente já fez prendendo ali, vão ser 4 pontos. Agora, façamos mais 4 correntes aqui, vamos pular mais 4 pontos e fazer 2 pontos baixos no final. Agora, vira seu trabalho e a gente vai fazer na carreira 3 um aumento. Então, a gente vai fazer aqui um pontinho dentro do mesmo já, fazer 14 pontos baixos, sendo 4 em cada correntinha ali que a gente fez, né? E no final, a gente vai fazer mais um aumento. E agora a gente vai repetir da carreira 4 até a carreira 7, fazendo sempre um aumento no começo e um no final. Vou deixar a receita escrita aqui na tela para ficar mais fácil, só pausar o vídeo e fazer, tá bom? Então, você vai fazer um aumento no começo, um monte de ponto baixo de intervalo e um aumento no final. Já fiz aqui até a carreira 7 e agora da carreira 8 até a 10, a gente vai repetir esses 26 pontos baixos que ficaram, fazendo 3 carreiras retas.
Agora que a gente já fez até a carreira 10, vamos passar uma carreira de ponto baixo ao redor de toda a peça. Agora vamos fazer a manga, vamos inserir a agulha ali na cava que a gente deixou e inserir o fio branco ali, fazendo 10 pontos baixos. A gente vai pegar os 4 pontos baixos de baixo, de cima e um ponto baixo para cada lado da peça. Então, vão ser 10 pontos baixos aí no final. E agora a gente vai repetir da carreira 2 até a carreira 11, fazendo esses 10 pontos baixos, então serão 11 carreiras retas. Agora é só repetir a mesma coisa na outra manga e no final arrematar os fios. Agora é só vestir o casaco no boneco, você pode levantar os bracinhos dele ali e colocar o casaco, pode puxar o bracinho dele com a ajuda da agulha também. E agora vamos fechar o casaco aqui, vou colocar um alfinete. Lembrando que essa parte de cima vai ficar aberta, a gente vai fechar só a parte de baixo. Aqui eu vou fazer uma gravata pra ele com o feltro cinza, vou cortar aqui um losango. Então, coloca ali no boneco, vai medindo, se tiver grande você corta mais um pouco, tá? Pra deixar a gravata bem delicada.
E agora com o mesmo feltro cinza eu vou fazer a parte de cima da gravata, que é só um quadrado bem pequenininho. E agora, com a ajuda da pinça e uma cola, a gente vai colar a gravata no lugar. E agora vamos fechar o casaco com fio branco. A gente vai começar ali da parte de baixo, passando de um lado para o outro até fechar. No final aqui eu só vou jogar esse fio lá pra trás e vou arrematar. Então agora a gente vai fazer as listras da roupa dele, vou estar utilizando o fio Cleia preto, você pode usar linha de costura também, tá? Então vou cortar aqui o tamanho mais ou menos da calça e com a ajuda da pinça e uma cola com a ponta bem fininha, eu vou passando a cola aqui e colando por toda a calça. Quando terminar de colar, é só cortar o excesso aqui. Você vai medindo aí, colando de 2 a 2 pontos de distância, mais ou menos, para que eles fiquem bem simétricos, tá? Para não ficar um fio mais perto de um outro, para deixar tudo bem simétrico. Você vai colando, vai medindo e colando de 2. Se você quiser mais listrado, você coloca de 1 em 1, tá? Fica ao seu critério. E para colar esse do meio aqui, eu vou passar cola tanto de um lado como do outro, que essa listra ela vai atravessar o corpinho dele. Então, eu vou colar aqui atrás, passar lá pra frente e colar aqui também, porque aí vai ficar bem centralizada. E agora é só seguir colando por toda a peça.
Vamos colar no casaco, a gente vai seguir mais ou menos o mesmo padrão da calça, tentando colar ali as listras alinhadas com a calça, tá? Então, no de cima você cola e vai tentando alinhar com a parte de baixo. E pra manga vai ser a mesma coisa, a gente vai colar ali, mantendo o padrão de 2 em 2 em distância, tá? Então vai colando, inclusive na parte de baixo da manga também. Agora vamos fazer a gola, vamos começar com 23 correntes. Agora a gente volta a partir da segunda corrente, fazendo 2 pontos baixíssimos, um ponto baixo, 16 meio pontos altos, um ponto baixo e 2 pontos baixíssimos no final novamente. No final é só cortar e arrematar todos os fios.
Agora, novamente, a gente precisa fazer as listras, dessa vez na gola. Então, eu vou colar ali e manter no padrão de 2 em 2 de distância e vou colando o fio preto. Agora, com a gola pronta, é só a gente encaixar aqui em volta do pescoço pra gente poder colar. Então, eu vou colocar o alfinete aqui pra posicionar bem antes de colar. E agora é só você pegar a cola, passar ali por baixo e colar por cima do casaco. E agora vamos começar a cabeça, vamos começar fazendo 6 pontos baixos dentro do anel mágico. Agora, na segunda carreira, a gente vai fazer 6 aumentos, fazendo um aumento para cada ponto de base, ficando com 12 pontos baixos no final dessa carreira. Na terceira carreira, vamos fazer um ponto alto e um aumento por toda a volta, ficando com 18 pontos no final dessa carreira. Na quarta carreira, vamos fazer 2 pontos baixos e um aumento por toda a volta, ficando com 24 pontos baixos no final dessa carreira. Na quinta carreira, vamos fazer 3 pontos baixos e um aumento por toda a volta, ficando com 30 pontos no final dessa carreira. Na sexta carreira, vamos fazer 4 pontos baixos e um aumento por toda a volta, ficando com 36 pontos baixos no final dessa carreira. Na sétima carreira, vamos fazer 5 pontos baixos e um aumento por toda a volta, ficando com 42 pontos no final dessa carreira.
Agora, da carreira 8 até a carreira 16, a gente vai repetir esses 42 pontos baixos, fazendo aí 9 carreiras retas. Se você for usar óleos de trava, já é hora de colocar entre as carreiras 11 e 12. E agora na carreira 17 a gente vai fazer 5 pontos baixos e uma diminuição por toda a volta, ficando com 36 pontos. Agora, na carreira 18, vamos fazer 4 pontos baixos e uma diminuição, ficando com 30 pontos no final. Na carreira 19, vamos fazer 3 pontos baixos e uma diminuição por toda a volta, ficando com 24 pontos baixos. Na carreira 20, vamos fazer 2 pontos baixos e uma diminuição, ficando com 18 pontos no final. E antes de dar prosseguimento, a gente vai colocar enchimento na peça, tá? Então vai colocando aos poucos, para deixar a cabeça bem redondinha. Agora, na carreira 21, a gente vai fazer 1 ponto baixo e uma diminuição por toda a volta, ficando com 12 pontos baixos no final. Na carreira 22, vamos fazer 4 pontos baixos e uma diminuição por toda a volta, ficando com 10 pontos baixos no final. Antes de prosseguir, vou colocar mais um pouco de enchimento para essa parte de baixo não ficar murcha. E agora, da carreira 23 até a carreira 29, a gente vai repetir esses 10 pontos baixos, fazendo 7 carreiras retas.
Na carreira 30, vamos fazer 4 diminuições. Corta o fio e fecha em anel mágico invertido. Agora eu vou inserir esse fio lá pra dentro com a agulha e empurrar o pescoço pra dentro, tá? Você pode usar um palito, uma caneta. Eu tô utilizando aqui a ponta da pinça, que eu acho bem mais prático. Como eu não vou usar olhos de trava, eu vou contar aqui e posicionar os olhos agora entre a carreira 11 e 12, tá? Como o Sanji não fica com o olho aparente, eu vou colocar só um olho. Então, antes de colocar, eu vou afundar aqui o local do olho, tá? Então, eu vou passar a agulha ali no pontinho que eu escolhi e passar já no ponto do lado e puxar bem para esse ponto ficar fundo. Eu vou marcar aqui onde ficaria, né, o outro olho, só pra ter uma noção do que a gente tá fazendo, tá? Então, vou colar o olho ali. E pronto, se você quiser, você pode colocar os dois olhos, mas um não fica aparente, então eu coloquei só um mesmo. Aqui eu já vou bordar o rostinho dele, vou passar um fio branco ali no olho pra poder fazer o branquinho do olho. Então é só passar em volta ali. Agora, com o fio preto e a cola, eu vou fazer a sobrancelha dele. Vou fazer exatamente como eu colei no corpo, tá? Vou passando a cola no formato que eu quero e posicionando a linha com a pinça.
Agora vamos fazer o cabelo, começando com 6 pontos baixos dentro do anel mágico. Na segunda carreira, a gente vai fazer 6 aumentos, ficando com 12 pontos baixos no final. Terceira carreira, vamos fazer um ponto baixo e um aumento por toda a volta, ficando com 18 pontos baixos. Agora eu vou fazer um ponto baixíssimo no próximo ponto e vou subir 16 correntes. Agora eu vou voltar a partir da segunda corrente, fazendo um ponto baixíssimo, um ponto baixo e 13 meio pontos altos. Chegando aqui no final, a gente vai prender no próximo ponto de base com um ponto baixíssimo. E agora a gente vai subir esses 16 correntes e repetir a mecha. E você vai repetir esse mesmo processo até você ter 13 mechas. Agora na mecha 14, a gente vai subir 13 correntes. Vamos voltar a partir da segunda corrente fazendo um ponto baixíssimo, um ponto baixo e 10 pontos meio altos. Agora vamos pular um ponto de base, prendendo o próximo com um ponto baixíssimo. Agora na mecha 15, a gente vai repetir, fazendo 13 correntes, voltando com um ponto baixíssimo, 2 pontos baixos e 10 meio pontos altos, e pular 2 no final, essa é a única diferença. E agora o cabelo está finalizado, é só cortar o fio e arrematar.
Agora é só posicionar o cabelo na cabeça. Vou posicionar o anel mágico do cabelo com o da cabeça. E eu vou deixar uma mecha de 13 para um lado e outra para outro, tá? Então, vou deixar uma mechinha de 13 desse lado aqui da sobrancelha e vou prender. E agora é só alfinetar o cabelo em volta de toda a cabeça. E agora é só colar o cabelo, tá? Com a cola de silicone mesmo, vai colando ali e prendendo com o alfinete para poder secar. Com o cabelo seco já, vou bordar o nariz dele aqui, tá? Vou posicionar ali uns 2 pontinhos de distância do olho. Vou pegar ali uns 2 a 3 pontinhos do rostinho dele. Vou passar a linha 2 vezes e depois preencher ela. E vamos fazer o cavanhaque dele também. Vou estar utilizando aqui o feltro preto e vou cortar mais ou menos no formato aqui do cavanhaque. Aí você posiciona no rostinho dele pra ver se tá dando o tamanho certo. E aqui embaixo eu vou dar uma repicada, assim, pra deixar com um aspecto mais de pelo mesmo. E agora é só posicionar no rosto, ver se você curtiu. E agora é só colar. E agora vamos fazer a orelha dele. A gente vai fazer 5 pontos baixos dentro do anel mágico. Pra orelha, eu só vou cortar esses fios aqui porque eu vou colar ela no lugar, tá? Não vou costurar. Então, é só você puxar os fios direitinho aí, cortar e passar um pouquinho de cola
em volta aqui, porque a gente vai colar, tá? Eu vou abrir aqui essas duas mechinhas e posicionar bem aqui, mais ou menos na altura do olho, tá? E pronto, a gente já tem o boneco praticamente pronto, falta fazer só o chapéu dele. E claro que se você quiser fazer de outra forma, você pode fazer de outras cores também. Então vamos começar o chapéu fazendo 6 pontos baixos dentro do anel mágico. Só fechar o anel e na segunda carreira a gente vai fazer 6 aumentos, ficando com 12 pontos baixos no final. Na terceira carreira, vamos fazer um ponto baixo e um aumento por toda a volta, ficando com 18 pontos. Na quarta carreira, vamos fazer 2 pontos baixos e um aumento por toda a volta, ficando com 24 pontos. Na quinta carreira, vamos fazer 3 pontos baixos e um aumento por toda a volta, ficando com 30 pontos. Na sexta carreira, vamos fazer 4 pontos baixos e um aumento por toda a volta, ficando com 36 pontos. Na sétima carreira, vamos fazer 5 pontos baixos e um aumento por toda a volta, ficando com 42 pontos. Na oitava carreira, vamos fazer 6 pontos baixos e um aumento por toda a volta, ficando com 48 pontos. Agora, da carreira 9 até a carreira 14, a gente vai repetir esses 48 pontos, fazendo 6 carreiras retas. Agora, na carreira 15, a gente vai pegar apenas na alcinha da frente do ponto e vamos fazer 7 pontos baixos e um aumento por toda a volta, ficando com 54 pontos, tá? Essa carreira é toda pegada apenas na alcinha da frente.
Agora, na carreira 16, vamos pegar nas alcinhas normais e fazer 8 pontos baixos e um aumento por toda a volta, ficando com 60 pontos no final. Na carreira 17, vamos fazer 9 pontos baixos e um aumento por toda a volta, ficando com 66 pontos baixos no final. Na carreira 18, vamos fazer 10 pontos baixos e um aumento por toda a volta, ficando com 72 pontos no final. Agora é só arrematar o fio, tá? Faz aquele arremate invisível para não ficar aparecendo. Aqui entre a carreira 7 e 8, eu posicionei ali alfinetes com mais ou menos a 4 a 5 pontos de distância um do outro. Vai ter alguns que vai ter 4, outros vão ter 5, tá? Não tem problema. Só posicionar ali e a gente vai fazer os vincos da abóbora agora, tá? Vindo lá do centro até mais ou menos a altura do alfinete ali, eu vou passar a cola, vir com um fio cleia preto e colar bem ali por cima da cola. E depois termina de passar a cola até lá embaixo e termina de colar o fio. E agora é só fazer isso por toda a volta até terminar todas essas marcações que a gente fez. Agora, no feltro preto, a gente vai fazer o rosto da abóbora. Vou cortar aqui um retângulo e vou dobrar ele ao meio
E vou cortar os olhos, tá? Assim os olhos saem mais ou menos iguais. Terminando de cortar, vou posicionar aqui mais ou menos pra ver como que tá. Se você precisar, você pode cortar de novo, tá? Vai posicionando aí pra ver se você gosta de como tá ficando. E agora eu vou cortar um triângulo bem pequenininho, que é pra fazer o nariz. E agora, em outro pedaço, a gente vai cortar o sorriso, tá? Então, eu vou cortar aqui um retângulo maiorzinho, vou dobrar o meio e cortar uma meia lua. Aí fica assim, você pode dar uma ajeitada depois também, deixar ele mais retinho. E agora é só colar o sorriso, o nariz e os olhinhos ao rosto. Então é só você posicionar ali mais ou menos do jeito que você quer. E com a ajuda da cola, você vai posicionando ali e colando. E agora, com a mesma cola, eu já vou colar ali pra fazer as sobrancelhas também, tá? Então, é só colando, fazendo a sobrancelha arqueadinha do mesmo jeito da sobrancelha do Sanji. Pronto, é só colar as sobrancelhas tentando deixar elas mais parecidas possíveis, não precisa ficar perfeito, tá? E agora o chapeuzinho tá pronto. E só posicionar na cabeça do boneco, tá? Não desce até o final, ela fica assim em cima mesmo. E aí você pode colar o chapéu na cabeça, você pode colocar um alfinete pra ele não sair do lugar, tá? E agora, por último, a gente faz o cigarro dele, tá? Então, eu vou pegar um pedaço de arame aqui,
vou passar cola em volta e colar o fio branco ao redor. E agora é só ir rodando assim, colando o fio. Eu não vou colar até o final pra ficar esse pedacinho de arame pra gente encaixar no rosto dele, tá? Então agora é só colar ali tudo e arrematar. E agora é só posicionar ali entre o nariz e o cavanhaque. E só um detalhe mesmo, se você quiser tirar o excesso de cola que pode ter ficado, você pode passar um pouco de acetona com algodão, com cuidado para não sair as coisas do lugar. Então você vai passando ali, tirando todo esse excesso, tá? E aí pode ser que o algodão desfie, fica um pouco na peça. Eu passei um pouquinho de fita crepe ali também, pra ir tirando todo esse excesso do algodão, tá? Agora, por último, a gente faz o capinho da abóbora com fio marrom. Eu vou fazer aqui 6 pontos baixos dentro do anel mágico. Na segunda carreira, eu vou pegar apenas na alcinha de trás e repetir esses 6 pontos baixos. Na terceira carreira, vamos fazer um ponto baixo e um aumento por toda a volta e vamos ficar com 9 pontos baixos no final dessa carreira. E agora é só arrematar esse fio, tá? Se você quiser, você pode colar ou costurar em cima do chapéu, tá? Mas eu vou só colar, então eu vou arrematar esse fio porque eu não vou precisar dele. E agora eu vou passar cola aqui nessa peça e colar no chapéu direto lá no centro. E é isso, o seu boneco está pronto, eu espero que você tenha gostado. Se você gostou, comenta aqui o que você achou, deixa um like pra mim, se inscreve no canal. E é isso, um bom Halloween a todos!